Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo que nós iremos iniciar juntos. Nós iremos começar uma jornada através do capítulo 11 de Daniel. Nós iremos estudar, pela graça de Jesus, todo esse capítulo. Nós iremos dividir o estudo em alguns versículos, para que a gente possa fazer um estudo completo, e também para que os vídeos não fiquem muito grandes, para que você possa estudar. É muito importante que você tenha um caderno, que você tenha em mãos uma caneta, um lápis, para você poder fazer as anotações. A ideia é que seja o mais fácil possível, que a gente possa compreender cada versículo desse capítulo 11, para que a gente possa efetivamente compreender a mensagem do Senhor para nós nesses últimos dias. Então, pela graça de Jesus, vamos dar início, então, a esse capítulo que é tão importante, né, que é o capítulo 11 de Daniel, e eu convido você a, nesse momento, orar junto comigo, irei me ajoelhar aqui, e convido você a orar para que possamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa nova jornada. Vamos orar juntos, então? Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos ao Espírito Santo, Senhor, que esteja conosco, nos abrindo a mente. Pedimos a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito nos guie, Senhor, da mesma forma que o Senhor inspirou os profetas, que o Senhor venha a estar em nosso coração, nos ajudando a compreender. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, quando a gente vai iniciar o capítulo 11 de Daniel, nós vamos ver ele verso a verso. Vai ter alguns detalhes em relação ao capítulo 11, desse início, que nós iremos ver mais à frente. Em outros vídeos, nós vamos ver todo o contexto geral, né, que envolve esse capítulo, mas nesse vídeo de hoje nós vamos começar especificamente do verso 1 em diante. Então, nós vamos ver detalhe por detalhe em relação a esse capítulo, tudo que está envolvido aqui na apresentação dele, nesse início, e vamos estar vendo aqui todos os detalhes, né, envolvidos nessa grande controvérsia apresentada no capítulo 11. Então, vamos lá. No versículo 1, eu projetei aqui, vou projetar aqui para a gente poder ler junto, e diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então veja só, o capítulo 11 de Daniel, ele inicia, e quem está falando aqui no capítulo 11 é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele é o anjo que está hoje ocupando o cargo que foi deixado por Lúcifer no céu. Então, Gabriel hoje é um desses anjos poderosos, né, que a Bíblia apresenta. E esse anjo, ele desceu, ele foi enviado da parte de Deus com um motivo especial aqui no livro de Daniel. Você vai perceber ao longo do livro de Daniel que no capítulo 2 é dado a Daniel uma visão com símbolos, onde ele vê ali, né, as coisas mostradas por Deus para ele. Quando chega no capítulo 7, ele tem uma outra visão ali, com mais símbolos ali, agora a mesma história, só que com outros símbolos adicionados ali para ele poder ver, né, sobre outra vertente também. E no capítulo 8 também é mostrado ainda mais detalhes sobre essa história, com mais detalhes simbólicos ali para ele. Mas ao longo do capítulo você vai perceber, ao longo do livro, que chega um momento em que Daniel, ele começa a ficar fraco. Quando ele começa a refletir sobre tudo que estava sendo apresentado para ele, ele não entende alguns detalhes, né? Então, o que é que Daniel faz? Daniel começa a orar, e ele começa a pedir: Senhor, por favor, me dá o entendimento em relação a isso e tudo, né? E ele começou a orar. E já no princípio das súplicas de Daniel, o Senhor respondeu a sua oração, e ele envia justamente o anjo Gabriel. E por que Gabriel foi enviado para Daniel? O próprio Senhor Jesus disse para ele, né? Olha, vai e dá a entender a este a visão. Então, Gabriel, quando ele vem, qual é o propósito de Gabriel aqui no livro de Daniel? Gabriel foi enviado pelo céu para trazer o entendimento das visões para Daniel. Então, quando você olha para o capítulo 10, Gabriel já aparece ali, né, e vai falando com Daniel. Ele já tinha aparecido antes também, mas ele vai dizer: olha, eu fui enviado justamente para
trazer para você o entendimento. Se você for observar o verso 2, ele diz assim: agora eu te declararei a verdade. Veja que aqui é Gabriel falando com Daniel. Ele está dizendo: agora eu vou te declarar a verdade. Mas veja, tudo que Daniel estava vendo é verdade. Então, por que ele fala que vai declarar a verdade? Na verdade, o sentido que o anjo Gabriel está dizendo aqui para ele é: olha, você não tem entendido, você não tem compreendido os símbolos, você não está entendendo qual é a verdade acerca desses símbolos que lhe foi mostrado ali. Eu agora vim para te declarar a verdade, ou seja, te dar o sentido real das coisas, te mostrar a verdadeira interpretação das coisas. Por isso que o capítulo 11 de Daniel, ele é de uma ordem diferente, ou seja, o capítulo 11 de Daniel não é mais símbolos, porque aqui no capítulo 11 não é Daniel que está vendo coisas, no sentido de símbolos serem apresentados a Daniel, mas o capítulo 11 só é Gabriel quem fala, desde o início até o final. E qual era a função do anjo Gabriel? Era justamente trazer o sentido dos símbolos que tinham sido mostrados a Daniel. Então, por isso que no capítulo 11 de Daniel é uma profecia histórico-literal. Então, quando nós vamos ver agora, isso é muito interessante a gente observar, porque dentro do princípio da interpretação de Guilherme Miller, algum dos princípios que ele apresentou, um dos seus princípios é justamente esse. Ele diz assim, que quando um capítulo da Bíblia apresenta, né, textos que você lê ali e você vê que está fora do âmbito natural, por exemplo, uma besta que subiu do mar e tinha 10 chifres, um exemplo, né? Só estou dando um exemplo aqui. Se ele falasse assim, um cavalo que subiu do mar e tinha 50 chifres, veja que isso é algo que foge da realidade. Então, se foge da realidade do mundo natural, você entende que aquilo ali é uma simbologia e deve ser interpretado de maneira simbólica. Mas se nada que está sendo escrito ali, daquele texto, foge do âmbito natural das coisas, esse texto deve ser interpretado de forma literal. Então, no capítulo 11 de Daniel, não aparece nenhuma figura simbólica, algo como uma besta com chifres, não aparece uma besta que sobe do abismo, não aparece nada que foge da realidade do mundo natural, né? Então, quando a gente observa isso, Gabriel ele agora vai falar para Daniel justamente apenas a história. Ele vai dizer, olha, eu vou trazer para você aqui qual é a verdade em relação a tudo isso, eu vou te mostrar os acontecimentos até o final. Então ele começa do capítulo 1 aqui, do versículo 1 até o verso 45, trazendo toda a história desdobrada, e nós vamos entender por que ele vai trazendo, né, todos esses detalhamentos, por qual motivo. Eu vou mostrar para vocês algumas histórias aqui que Gabriel mostrou para Daniel, e por que Gabriel falou justamente dessas histórias e com tanto detalhamento assim, né? Por que Gabriel fez questão de entrar nesses detalhes todos? Então, veja só. No verso 1, ele diz: mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Aqui é Gabriel falando. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Então, veja, ele diz que haveriam ainda 3 reis na Pérsia. Isso ele está falando para o futuro, ele está mostrando o futuro para Daniel. Então ele diz: 3 reis vão se levantar. E aí eu peço que você anote, pode anotar na sua Bíblia, ou você pode anotar num caderno, que nós vamos ver quem são esses 3 reis. Eu coloquei algumas imagens, né? Eu gerei algumas imagens aqui para a gente poder ver de forma mais clara, para ficar mais fácil de da gente lembrar. Esses 3 reis, um desses reis, o primeiro aí que você está vendo na foto, é Cambises. Esse Cambises, ele era filho de Ciro. Quando ele fala ali que 3 reis ainda iriam se levantar na Pérsia, são os 3 reis que iriam suceder a Ciro ali, né? Então ele vai dizer assim, Cambises, depois falso Esmerdes, ou é também conhecido como Esmerdes, o impostor, né? E o terceiro é Dario Staspes. Esses são os 3 reis que se levantariam na Pérsia ainda, um pouco tempo depois que Gabriel falou ali. Então são esses 3 reis. Cambises, falso Esmerdes e Dario Staspes. Mas ele diz assim, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E Gabriel falou que ele iria empregar tudo contra o reino da Grécia. E foi justamente o que aconteceu. Esse quarto rei é o rei Xerxes. Esse rei Xerxes,
ele foi muito conhecido na sua época justamente pela riqueza que ele tinha. E veja que Gabriel, ele fala assim, ó, ele vai empregar tudo contra o reino da Grécia. E foi justamente o que aconteceu. Se você for ler o livro Daniel e Apocalipse, de Urias Smith, um detalhe. Se você quiser ler e entender com mais clareza, ainda mais, né, mais minuciosamente, você pode comprar o livro Daniel e Apocalipse. Eu estou com esse livro aqui, vou mostrar para vocês aqui o livro. É esse livro aqui, Daniel e Apocalipse, de Urias Smith. Esse livro, né, a irmã White, ela tem muitos textos onde ela fala sobre isso, sobre esse livro aqui, né? Ela fala que os anjos preparariam o coração das pessoas para receber esse livro também. Então, nós vemos que Xerxes, ele vai empregar, Gabriel falou que ele iria empregar tudo contra o reino da Grécia. E quando você lê aqui na história do livro Daniel e Apocalipse, ele traz justamente esse ponto, que ele diz assim, ó, de acordo com Heródoto, que viveu nessa época, o exército de Xerxes era formado por mais de 5 milhões de homens, precisamente 5.283.220. Não se contentando em reunir apenas o Oriente, alistou os cartaginenses do Ocidente a seu serviço, os quais levaram para o campo de batalha um exército de mais de 300 mil homens, aumentando o total das forças para o número extraordinário de mais de 5 milhões e meio. Então, veja, Xerxes, ele montou um exército absurdo de grande, né? Extremamente grande, de 5 milhões de homens, justamente para empregar esses homens contra a Grécia. Mas a história vai nos mostrar o que aconteceu depois disso, né? Vamos ver o que acontece aqui no verso 3. 3 e 4, diz assim: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Quem é esse rei? Né? Você vê que depois de Xerxes, que estava ali na Pérsia, um outro rei se levanta. Se levanta agora um rei poderoso. E quem é esse rei poderoso que se levantou depois de Xerxes, né, que começou a reinar com grande domínio? É justamente Alexandre o Grande. O que aconteceu? Veja que Alexandre o Grande, quando ele começou a reinar, a Bíblia diz que ele vai reinar com grande domínio. Então, a profecia vai justamente apontar aqui para Alexandre o Grande. O que é Alexandre o Grande? O que aconteceu em relação a Alexandre o Grande? O rei Xerxes, ele invadiu a Grécia, né? Ele foi para guerrear ali contra a Grécia, mas os fatos da história vão nos mostrar que Alexandre o Grande, ele consegue ali, né, vencer ali, tomar o domínio justamente ali do reino persa. E depois que ele conquistou a Pérsia, Alexandre o Grande, ele se tornou um rei de um domínio muito grande. Inclusive, naquela época em que ele tomou o domínio, o reinado dele abrangia a maior parte do mundo habitado. Né? Então, ele passou a ser realmente um rei de um domínio muito grande. Todavia, Gabriel fala, olha, mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Alexandre o Grande, ele, depois que ele teve o seu domínio, né, ele se entregou a dissoluções, orgias e tudo isso, e ele acabou morrendo novo, né? Ele não subsistiu durante muito tempo devido ao estilo de vida que ele levava, né? E então, no ano 323 a.C., por conta de bebedeiras, né, ele acabou falecendo, né? Ele acabou morrendo e ele estava no auge do seu reinado quando isso aconteceu. Então, quando ele perde isso, né, quando ele morre, que ele perde o seu reinado, nenhum dos seus descendentes herda esse reino. Na verdade, esse reinado dele passou para pessoas que eram generais naquele período e que dividiram entre si o reino de Alexandre. Então, veja, o reino de Alexandre era um só, mas depois que ele morre, o seu reinado foi dividido em 4 partes. Veja que Gabriel, ele diz assim, ó, será repartido para os 4 ventos. Então, a Bíblia mostra que o reino de Alexandre seria dividido em 4. E o que significa esses 4? Significa os 4 ventos, ou seja, norte, uma parte do reino de Alexandre ficaria no norte, uma parte seria para o sul, outra parte seria para o leste e outra parte seria para o oeste. Esses 4 generais foram divididos justamente para o norte, o sul, o leste e o oeste. Qual é o ponto, né?
Onde é o centro para determinar onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste ou é o oeste? É justamente ali a terra natal do profeta, ali aquela área da Palestina. Quando a gente observa isso, a gente vai ver que o reinado de Alexandre, essa perspectiva que o anjo Gabriel coloca de reino do norte, reino do sul, reino do leste, reino do oeste, a partir de quando Alexandre o Grande morre, é justamente tomando como base ali a terra natal do profeta ali. Então, quando a gente vai observar esses 4 lugares, né, essas 4 regiões que foi dividido o império, nós vamos ver o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês quem são esses 4 generais e como eles ficaram divididos. Então, nós tivemos Ptolomeu Sóter, esse Ptolomeu, ele ficou com o reinado do sul, que abrangia ali a região do Egito, Seleuco, esse Seleuco, ele ficou inicialmente com a região do leste, né? Lisímaco, que inicialmente ficou com a região do norte, e Cassandro, que ficou com o oeste. Então, na divisão, quando a gente observa, a gente vê isso. Lisímaco ao norte, Seleuco com o leste, Ptolomeu com a região sul e Cassandro com a região oeste. Mas, quando a gente vai perceber que áreas foram essas que eles tomaram, a parte norte é justamente aquela parte ali da Ásia Menor, a Trácia, Constantinopla, né? Que hoje é conhecida como Istambul. Lisímaco ficou com essa região ali. Seleuco ficou com a região da Síria e da Babilônia ali, aquelas regiões adjacentes. Ptolomeu ficou com a região do Egito e aquelas áreas ali. E Cassandro ele ficou com a Grécia e as terras adjacentes ali da Grécia. Então, assim que ficou a divisão desse império, né? Depois que Alexandre o Grande morreu. Só que, quando esses 4 generais dividiram o império entre si, houveram guerras entre eles próprios, porque cada um queria, né, ser mais poderoso do que o outro. E é justamente agora, a partir disso, que o anjo Gabriel vai mostrar para Daniel como se sucederiam essas guerras entre eles próprios. Veja só, no verso 5, Gabriel fala assim: o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Esse aqui é importante da gente perceber, veja só. Gabriel disse o seguinte: o rei do sul será forte. Quem é o rei do sul? Ptolomeu. Então, na divisão do império de Alexandre, Ptolomeu era o rei do sul. Ptolomeu Sóter, né? Esse aqui. Ele era o rei do sul. Então, o anjo disse que ele seria forte. Mas ele diz assim, ó, como também um de seus príncipes. Ou seja, Ptolomeu vai ser forte, mas vai ter um desses príncipes também, que também vai ser forte. Só que Gabriel ainda fala, este será mais forte do que ele. Ou seja, algum desses príncipes também vai ser forte e vai ser mais forte do que Ptolomeu. É isso que Gabriel está falando ali. Então, o que isso significa? Vamos ler aqui alguns detalhes no livro de Daniel e Apocalipse. Ele diz assim, os sucessores de Cassandro foram logo vencidos por Lisímaco. Então, esse é um ponto. Lisímaco venceu Cassandro. Veja só que interessante. O Lisímaco é quem está aqui no norte e ele vence Cassandro, que está aqui no oeste. Ok? Então, é assim que começa as lutas entre eles. Mas veja que Gabriel ele não está falando ainda deles dois. Ele está dizendo que o rei do sul será forte e um desses príncipes vai ser mais forte do que ele. Por que é importante te entender tudo o que aconteceu? Porque, veja só, Cassandro perde a guerra para Lisímaco e o seu reino, que compreendia a Grécia e a Macedônia, ficou anexado à Trácia. Então, ou seja, Lisímaco, que está aqui em cima no norte, vence Cassandro e toma as terras de Cassandro. Então, Lisímaco agora é o rei do norte, né? Porque ele está aqui, ele está reinando aqui no norte, e o reinado do oeste passa a ser de Lisímaco também. Então, Lisímaco acaba se tornando o rei do norte em si e também o rei do oeste, né? Nesse sentido. Mas ele estava aqui, a capital dele estava lá no norte, então ele era o rei do norte. E ele venceu Cassandro. Só que depois disso, que ele vence Cassandro, aí olha o que acontece. Diz assim, Lisímaco foi, por sua vez, vencido por Seleuco, e a Macedônia e a Trácia anexadas à Síria. Então, olha que interessante. Primeiro, Lisímaco vence Cassandro. Só que depois, Seleuco vence Lisímaco, né? Vence a sua descendência ali. E aí, Seleuco, então, que era o rei do leste, ao vencer Lisímaco e tomar todas essas terras aqui, e essas terras agora serem dele, ele se torna o novo rei do norte. Então, primeiro o rei do norte foi Lisímaco.
Mas como Lisímaco perdeu seu território para Seleuco, depois Seleuco se torna o rei do norte. Então veja que coisa interessante. Por que Gabriel falou que o Ptolomeu, né, o rei do sul, seria forte e ia ter um desses príncipes que seria mais forte que ele? Quem é que seria esse príncipe que seria mais forte que Ptolomeu? É justamente Seleuco. Por quê? Porque Ptolomeu, que estava aqui no sul, ele começou a invadir outros territórios e vencer esses territórios. Mas Seleuco acaba se tornando mais forte que Ptolomeu, por quê? Porque ele tomou justamente os territórios que faziam parte do Império de Alexandre, que eram territórios muito estratégicos e muito específicos. E por ele ter tomado esse reinado, ele ficou muito mais forte do que Ptolomeu. Então, no fim das contas, é daí que surge essa situação de rei do norte e rei do sul. Veja que Gabriel ele só apresenta essa situação de rei do sul, rei do norte, agora daqui para frente, depois da queda de Alexandre. É quando o império divide, né, em 4. Inicialmente foi dividido em 4, mas depois que teve a guerra entre eles, só sobrou 2, que era o rei do norte e o rei do sul. E é por isso que daqui para frente, essa história de rei do norte e rei do sul vai até o final, porque começa daí, dessa divisão do Império Grego. E aí veja, então, o rei do sul será forte, ou seja, Ptolomeu, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, ou seja, Seleuco vai ser mais forte do que Ptolomeu e reinará e será grande o seu domínio. Então, Seleuco teve um domínio gigante quando ele tomou os outros territórios também. Ok? Então, vamos ver aqui no verso 6. Versículo 6 diz assim, ó, mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Então, veja só, na narrativa desse capítulo, o rei do norte e o rei do sul, os lugares ficam sempre fixos. Então, quem está ali tomando Constantinopla, ou seja, a Ásia Menor, é o rei do norte, e quem está ali no Egito é o rei do sul. Mas você vai perceber que ao longo das eras, ao longo dos anos, as pessoas que estavam ali vão morrendo e vai entrando outras pessoas no lugar. Então, por exemplo, você vai ver que Ptolomeu Sóter, ele morreu, mas depois veio outro Ptolomeu e tomou o Egito. Então, outro Ptolomeu se tornou o rei do sul, mas o lugar continua sendo o mesmo. Ele se tornou o rei do sul justamente porque ele tomou o Egito. Então, você vai ver, nos nossos estudos aqui, que várias pessoas diferentes acabam se tornando o rei do norte. Por quê? Só o fato de ela ter tomado Constantinopla, estar à frente daquele lugar, tornava ela o rei do norte. Então, você vai ver que o rei do norte ele muda várias vezes, mas sempre é no mesmo território. Então, qualquer pessoa que tomasse Constantinopla ali, que ficasse naquela região, era o rei do norte, e qualquer pessoa que estivesse reinando no Egito seria tratado por Gabriel como rei do sul. Então, ele disse que depois de alguns anos, eles iriam se aliar, o rei do sul com o rei do norte. Então, haveria um casamento entre a filha do rei do sul com o rei do norte. Eu vou mostrar algumas imagens aqui, né, ilustrativas, para que você possa compreender de forma mais clara. Nesse momento, quem estava reinando depois de alguns anos de Ptolomeu no reinado, Ptolomeu Sóter sai do reinado, e nós temos agora um outro Ptolomeu que estava reinando, que era Ptolomeu Filadelfo. Essa é uma imagem, né, ilustrativa para você entender. Ptolomeu Filadelfo. E esse Ptolomeu Filadelfo, ele tinha uma filha. O nome dessa filha era Berenice. É muito importante, todos esses detalhes, você vai entender por que Gabriel entrou tanto assim nesses detalhes, né? Ptolomeu Filadelfo tinha essa filha chamada Berenice. E ele era o rei do sul, né? Ptolomeu Filadelfo. E o rei do norte era esse homem aí, chamado Antíoco Teos. Antíoco Teos, ele estava reinando ali naquela região, né? Que era o reinado do norte. E Ptolomeu Filadelfo no Egito. Então, o que aconteceu? Eles propuseram, né? Ptolomeu Filadelfo pôs uma aliança com o rei do norte, dando sua filha para ele. Só que Antíoco Teos, ele era casado com Laodice, ou Laodice, né? Eles eram casados. E aí o que ele fez? Antíoco aceitou, né, se casar com Berenice, então ele fez o seguinte, tá, eu me caso com sua filha, muito provavelmente ele ficou atraído pela beleza dela, né? E falou assim, não, eu me caso com ela. Só que quando ele quis se casar com Berenice, ele expulsou a esposa dele, Laodice, né? E ele tinha até filho com ela. E aí expulsou eles do império, né? Expulsou eles lá do lugar onde ele estava reinando. E ele foi, e esse Antíoco se casou com Berenice.
Só que olha só que coisa interessante. O anjo Gabriel, ao falar sobre essa controvérsia ali nessa família, né, ele diz o seguinte: porém, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço. Então, o que Gabriel está dizendo? Olha, eles vão estabelecer esse casamento para tentar uma concórdia entre o rei do norte e o rei do sul, mas não vai dar certo. Ela não vai conseguir realmente esse propósito, e eles não vão permanecer, ou seja, eles vão acabar sendo mortos, que foi justamente o que aconteceu. Laodice, olha só a coisa que aconteceu. Depois de um certo tempo, Antíoco ficou meio que com saudade da sua antiga esposa e mandou chamar ela de volta para o império, né? E aí, quando ela chegou, quando ela veio de volta pelo chamado dele, ela pensou o seguinte: bom, se ele me mandou para fora, né? Se ele me colocou para fora uma vez, ele pode me colocar para fora de novo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar o reino para mim. Ela pensou consigo mesma, né? E aí, o que foi que ela fez? Ela acabou matando tanto ele quanto Berenice, como todos da família de Berenice que estavam lá naquele império, todas as pessoas que ajudaram Berenice, ela mandou matar todo mundo, né? Então, Antíoco morreu, Berenice morreu, todos que estavam ali morreram, né? E Laodice foi lá e usurpou aquele reino, junto com seu filho chamado Seleuco Calínico. Então, é muito importante entender isso. Aí você pode se perguntar o seguinte: mas por que o anjo Gabriel entraria, né, em detalhes tão assim, por que ele seria tão minucioso nesse sentido, né? Qual seria a motivação dele, né? Por que o anjo Gabriel entra nessa situação? Veja que tudo que o anjo Gabriel estiver falando aqui é como se fosse o jornal da época, é como se fossem as manchetes da época. Por quê? Tudo que ele estiver falando são coisas que, dentro daquele tempo, vão chamar a atenção das pessoas. Entendeu? Então, quando isso aconteceu nesse período, isso gerou uma atenção muito grande das pessoas. Então, todos os relatos que ele for falar são relatos que vão chamar a atenção do seu tempo, em todo o capítulo. Então, tudo isso que aconteceu gerou, né, fatos que chamaram a atenção das pessoas naquele período. E justamente agora, ainda na continuação dessa história, né, dessa controvérsia aí nessa família, que era o reinado daquele período, ele chega até o verso 7 e até o 9, que diz assim: ó, mas de um renovo da linhagem dela, ele está se referindo a Berenice, mas de um renovo da linhagem de Berenice, se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte, mas depois, este avançará contra o reino do sul e tornará para sua terra. Vamos entender direitinho o que é que está acontecendo aqui. Veja só o que é que Gabriel falou. Ele disse que um renovo da linhagem dela se levantaria em seu lugar e avançaria contra o exército do rei do norte. Veja só, quem é que era o rei do norte até então? Era esse homem aqui, Antíoco Teos. Só que ele morreu. Quando ele morreu, né, que Laodice matou ele, como é que aconteceu? Quem se tornou o rei do norte? Veja, Laodice, ela, junto com seu filho, ela usurpou o trono. Então, o filho dela, que era chamado Seleuco Calínico, tomou o reino. Então, o rei do norte agora era Seleuco Calínico, que era justamente o filho de Laodice. E o irmão de Berenice era chamado de Ptolomeu Evergetes, ou Ptolomeu Evergeta. Esse Ptolomeu, esse nome Evergeta, eu vou explicar já por que esse nome Evergeta, né? Mas esse Ptolomeu, ele era irmão de Berenice. Veja que Gabriel falou assim, ó, de um renovo da linhagem dela, se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte. Então, Ptolomeu Evergeta, que era irmão de Berenice, se levantou e ele estava com muita fúria, ele estava com muita raiva pelo fato de terem matado a irmã dele. Então, ele avança contra o exército de Seleuco Calínico, que era filho de Laodice, com muita raiva, para tomar aqueles lugares, para inclusive matar ele, justamente pelo que fizeram com a irmã dele, né? Então, esse verso 7 a 9 é justamente falando desse Ptolomeu, chamado Ptolomeu Evergeta. E por que ele é chamado de Ptolomeu Evergeta? Esse nome Evergeta significa benfeitor. Os egípcios ficaram muito felizes com essa empreitada dele, por quê? Veja o que ele diz aqui. Gabriel fala assim, ó,
também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Então, quando Ptolomeu Evergeta entrou no Egito, ele foi lá e trouxe de volta todos os deuses do Egito que estavam lá naquela região, quando ele avançou contra o rei do norte. E quando os egípcios viram que ele estava de volta e trazendo, né, os seus deuses de fundição, eles ficaram tão felizes com aquilo, né, porque pela idolatria deles, que eles disseram: uau, você é um benfeitor, né? Por isso que ficou o nome de Ptolomeu Evergeta, ou Ptolomeu Benfeitor, né? Então, esse foi o detalhe que estava acontecendo aqui nesse período aí que Berenice morreu e o irmão dela se levantou para avançar contra o exército do rei do norte. Então, na continuação, veja o que Gabriel continua dizendo. Ele diz assim, no verso 10: os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Veja só, eu botei essa imagem aqui de dois rapazes chamados. Um era chamado de Seleuco Serauno e outro era chamado de Antíoco Magno. Vamos ler o que diz o livro de Daniel e Apocalipse em relação a eles dois. Veja só. A primeira parte do versículo fala dos filhos no plural. A última parte de um no singular. Os filhos de Seleuco Calínico foram Seleuco Serauno e Antíoco Magno. Só um detalhe aqui. Lembrem-se que esses dois aqui, eles são filhos de Seleuco Calínico. E lembre-se que Seleuco Calínico é filho de quem? De Laódice, aquela que matou lá o rei do norte e tomou aquele reino ali junto com seu filho. Então, Seleuco Calínico teve dois filhos. E esses filhos de Seleuco Calínico, olha o que Gabriel falou, eles vão fazer guerra e vão reunir numerosas forças, os dois. Mas Gabriel fala que só um deles viria, arrasaria tudo e passaria adiante. Então, só um deles faria isso. E por que Gabriel falou que só um deles faria isso? Veja só, olha que coisa maravilhosa, né? Gabriel está falando da história antes que acontecesse. Isso é incrível. Veja só. A primeira parte do versículo fala dos filhos, no plural. A última parte, de um, no singular. Os filhos de Seleuco Calínico foram Seleuco Serauno e Antíoco Magno. Ambos entraram com zelo na obra de vindicar e vingar a causa de seu pai e seu país. O mais velho destes, Seleuco, ocupou primeiro o trono. Ele reuniu uma grande multidão para recuperar os domínios de seu pai, mas foi envenenado por seus generais após um curto e inglório reinado. Seu irmão, Antíoco Magno, mais capaz que ele, foi então proclamado rei. Assumiu o encargo do exército, retomou a Seleucia e recuperou a Síria, tornando-se senhor de alguns lugares por tratado e de outros pela força das armas. Antíoco venceu na batalha a Nicolau, o general egípcio, e pensava em invadir o próprio Egito. Mas houve uma trégua durante a qual ambos os lados negociaram a paz, embora preparando-se para a guerra. Trata-se certamente de um filho que cumpriu a declaração, arrasará tudo e passará adiante. Então veja que interessante. Eram dois filhos. Um até começou a ocupar o trono, que era o mais velho, né? Que era o Seleuco, esse daqui, ó. Ele até começou a ocupar o trono. Só que ele não subsistiu durante muito tempo. E o que realmente foi à frente com isso, né? O que realmente foi à frente, levou essa situação adiante, foi Antíoco Magno. Então, apesar de serem dois, só um deles que levou adiante essa situação e cumpriu o verso que diz: arrasará tudo e passará adiante. Aí, no verso 11, diz assim: então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Quem são esses aí, né? Este, ele, aquele. O que o versículo 11 está nos dizendo? Essa é a imagem de outro Ptolomeu, chamado Ptolomeu Filopáter, ou Ptolomeu Filópater. Ele aparece agora aqui no verso 11. Vamos ler novamente o verso 11, que diz assim: ó, então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Então, este que está aqui no início do verso 11 é muito importante. Se você tiver até como grifar aí para ficar bem bonitinho, bem certinho, veja que a Bíblia está dizendo assim, ó, então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte.
Então, quem é esse que vai pelejar contra o rei do norte? O rei do sul. Só que quando você chega no verso 11, quem é que está no trono do Egito? Veja só, quando o Antíoco Magno começou a reinar lá no norte, houve uma troca no reinado no reinado do sul, no Egito. Quem estava reinando até então, como nós havíamos falado agora há pouco, era Ptolomeu Evergeto. Só que agora, depois que Antíoco Magno tomou o trono, né, depois daquele praticamente no mesmo período, outro rei sucedeu a Ptolomeu Evergeta. E esse outro rei era Ptolomeu Filópater, né? Então, agora nós temos Antíoco Magno e Ptolomeu Filópater. Ele foi quem sucedeu seu pai, ele era filho de Ptolomeu Evergeta. E ele agora estava reinando no trono. E a Bíblia diz que o que é que ele faria? Ele se exasperaria, sairia e pelejaria contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. O que significa isso? Então, diz que Ptolomeu Filopata, ele sucedeu ali, né, o seu pai, e iria colocar ali uma empreitada contra o rei do norte. Mas, vamos ler aqui o que é que diz no livro Daniel Apocalipse, para você ver que coisa interessante que aconteceu nesse período. Ptolomeu Filópater sucedeu seu pai Evergetes como rei do Egito, e recebeu a coroa pouco depois que Antíoco Magno sucedera a seu irmão no governo da Síria. Foi um príncipe amante do luxo e do vício, mas finalmente despertou ante a perspectiva de uma invasão do Egito por Antíoco. Enfureceu-se pelas perdas que havia sofrido e o perigo que o ameaçava. Reuniu um exército numeroso para impedir o avanço do rei sírio. O rei do norte também poria em campo grande multidão. O exército de Antíoco, segundo Políbio, contava com 62 mil infantes, 6 mil jinetes e 102 elefantes. Neste conflito, a Batalha de Ráfia, Antíoco foi derrotado com quase 14 mil soldados mortos e 4 mil feitos prisioneiros, e seu exército foi entregue nas mãos do rei do sul, em cumprimento da profecia. Então, vamos entender isso direitinho. É muito importante que você anote na sua Bíblia, porque, veja, se você for reparar direitinho, às vezes, dependendo da tradução que você usar, não vai estar muito claro. Se a gente olhar para a questão do português, né, a gente vai ver assim, este, ele, este de novo, né? Porque tem essas diferenças entre este e esse, né? Deste, desse, daquele. Então, é importante a gente entender a história, e aí você pode, se você estiver usando essa tradução, que é a mesma que é utilizada aqui no livro Daniel Apocalipse, né? Que foi traduzido aqui para o Brasil pela Editora dos Pioneiros, você pode pegar essas palavras e ir colocando quem é quem. Então, veja. Então, este se exasperará. Quem é esse que iria se exasperar? Justamente Ptolomeu Filópater, né? Ele foi despertado, né, por uma possível invasão no seu reinado, e ele se exasperou e foi contra o rei do norte. Então, nesse período, o rei do norte, quem era o rei do norte até então? Antíoco Magno, ok? Antíoco Magno fez o quê? Ele reuniu, então, quando aqui fala assim, ó, este porá em campo grande multidão, está dizendo que o rei do norte, ou seja, Antíoco Magno, iria colocar em campo grande multidão, mas essa grande multidão seria entregue nas mãos daquele. Quem é esse daquele? Ptolomeu Filopata. Então, está dizendo o seguinte, né? O que é que Gabriel está dizendo? Olha, Antíoco Magno vai colocar um exército enorme contra Ptolomeu Filopata, mas esse exército vai ser entregue, ou seja, ele vai perder a guerra. Então, quando a gente lê aqui, olha o que diz a história, né? O exército de Antíoco, segundo Políbio, contava com 62 mil infantes, 6 mil jinetes e 102 elefantes. Neste conflito, que foi a Batalha de Ráfia, Antíoco foi derrotado, com quase 14 mil soldados mortos e 4 mil feitos prisioneiros, e seu exército foi entregue nas mãos do rei do sul, em cumprimento da profecia. Então é isso que o verso 11 está dizendo. Você conseguiu perceber bem direitinho? Então, essa foi a história que aconteceu aqui, nessa controvérsia no verso 11. Vamos continuar para a gente ver aqui, agora, o versículo 12. Ele diz assim, a multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Aqui ainda está falando de Ptolomeu Filopater. Veja que ele diz o seguinte, ó, a multidão será levada e o coração dele se exaltará. O que é que Gabriel está dizendo? Ó? O rei do norte, que era Antíoco Magno, ele viria com um exército enorme, mas ele vai perder a batalha contra Ptolomeu Filopater. Só que Ptolomeu Filopater, quando ele olhar e ver que mesmo um exército enorme não foi páreo para ele, o coração dele vai se exaltar.
Então, ou seja, ele vai dizer assim, rapaz, eu sou tal, né? Eu sou tal. E ele vai pensar isso. E o coração dele vai se exaltar. Mas olha o que Gabriel fala, porém, não prevalecerá. Quando você vai ver a história dele, né, desse Ptolomeu Filopata, foi uma história muito assim, deveria ser mais vitoriosa, mas não foi, justamente pelo fato do coração dele ter se orgulhado. Por quê? Ele chegou ao ponto de, assim, quando ele viu que ele ganhou essa batalha, ele se exaltou tanto em seu coração, que ele chegou a ir a Jerusalém, né? Ele chegou a entrar lá na terra dos judeus, e ele queria entrar no lugar santíssimo para oferecer sacrifícios, mas ele foi impedido de fazer isso. Mas ele já achava assim, quem é que pode se levantar contra mim? Como é que eu não vou fazer o que eu quero? E aí ele foi e matou milhares de judeus, né? Ele ficou com muita raiva porque fizeram isso com ele, né? É como se não tivessem respeito pela pessoa dele. E aí ele foi lá e matou milhares de judeus, e isso acabou causando a sua derrocada, né? Ele perdeu muita influência, e perdeu, na verdade, o reino dele foi a ruína, né? Porque ele se exaltou tanto em si mesmo, que ele começou a fazer uma série de coisas que não convinha, e acabou que, Gabriel falou, ele não vai prevalecer, né? Devido à sua exaltação, à sua própria loucura, ele acabou perdendo ali o seu reinado. E assim se cumpriu o verso 12 aqui, né? Então, nós vimos agora o que aconteceu no verso 12, né? Só mais um detalhe, é importante, eu vou ler aqui para vocês. Aqui diz o seguinte, ó, para a gente ver a quantidade de pessoas que ele matou de judeus, né? Quando ele ficou com raiva da nação judaica porque impediram ele de fazer o que ele queria. Diz assim, ó, em Alexandria, onde moravam judeus desde a época de Alexandre, desfrutando os privilégios dos cidadãos mais favorecidos, foram mortos 40.000, segundo Eusébio, ou 60.000, de acordo com Jerônimo, nessa perseguição. Então, nós vemos que, de fato, né, ele acabou se exasperando, né, matou muita gente, e outras coisas também que ele fez, que acabaram trazendo a ruína dele, né, que não deveria, ele não deveria ser assim, né, mas ele acabou indo por esse caminho e recebeu as consequências também. Vamos agora para o verso 13, para a gente entender, e aí a gente vai já finalizar com o verso 14. Veja só, no verso 13 diz assim, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, veja o que Gabriel está dizendo. Vamos ler aqui o livro Daniel e Apocalipse e a gente vai comentar alguns detalhes sobre isso. Diz assim, os eventos preditos nesse versículo deviam ocorrer ao cabo de anos. A paz concluída entre Ptolomeu Filópata e Antíoco Magno durou 14 anos. Enquanto isso, Ptolomeu morreu de intemperança e orgia. E o sucedeu seu filho, Ptolomeu Epifanes, que tinha então 5 anos. Olha que interessante. Antíoco, durante esse tempo, suprimiu a rebelião em seu reino e reduziu a obediência às províncias orientais. Ficou, pois, livre para qualquer empresa, quando o jovem Epífanes subiu ao trono do Egito. Pensando que essa oportunidade era demasiado para deixá-la escapar, formou um imenso exército maior que o primeiro e se pôs em marcha contra o Egito, na esperança de alcançar fácil vitória sobre o rei infante. Então veja que coisa interessante, ó. Gabriel falou o seguinte, né? Deus através de Gabriel. O rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. Então Gabriel está dizendo o seguinte, ó. Lembra que a gente acabou de dizer que o rei do norte perdeu a batalha, ele botou um exército enorme, mas ele perdeu a batalha, né? E Filópata ficou ali tão exacerbado em si mesmo que ele ficou ali, né? E ele achou que ele era o tal e podia fazer o que ele queria. Só que justamente por causa disso, né, das dissoluções da vida dele, ele acabou morrendo. E quando ele morreu, o filho dele, que era Ptolomeu Epifanes, né, ou Epifânio, tinha só 5 anos de idade. E aí sucedeu o pai com 5 anos. Então, o rei do norte, quando ele viu isso, ele falou, eita, agora eu tenho uma criança no trono. Então, peraí, 5 anos de idade não vai saber gerenciar absolutamente nada. Então, o que é que eu vou fazer? Por mais que eu tenha perdido a guerra antes, agora eu vou com tudo. Então, o que é que o rei do norte fez? Botou um exército maior ainda. E pensou, se é uma criança, já era para ela. Então, eu vou botar um exército gigante e nós vamos invadir ali e a gente vai tomar essa região. Só que, olha o que vai continuar no verso 14. Vamos ver aqui, para a gente ver um detalhe que é incrível. Olha só. Naqueles tempos, se levantarão muitos contra o rei do sul. Olha que coisa. Quem é o rei do sul agora? A criança, né?
Ptolomeu Epifânio. Só que ele só tinha 5 anos. Só que não foi só o rei do norte que viu isso. Outros viram isso, né? Outros viram que era uma criança e falou assim, opa, vamos tomar a região do Egito, porque quem está liderando eles é uma criança de 5 anos. Eles não vão ter exército suficiente para isso. Então a gente vai tomar o Egito. Só que tem um detalhe. Justamente nesse período, eles não esperavam que iam surgir outro povo que se levantou para cumprir a profecia. Olha o que Gabriel fala. Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Olha que interessante, eu vou ler com vocês agora um detalhe aqui. Olha o que diz aqui no livro de Daniel e Apocalipse sobre essa história. Antíoco Magno não foi o único que se levantou contra o infante Ptolomeu. Agátocles, seu primeiro-ministro, que se havia apoderado da pessoa do rei e conduzia os negócios do reino em seu lugar, foi tão dissoluto e orgulhoso no exercício do poder que as províncias antes sujeitas ao Egito rebelaram-se. O próprio Egito foi perturbado por sedições, e os alexandrinos, levantando-se contra Agátocles, deram morte a ele, sua irmã, sua mãe e associados. Ao mesmo tempo, Filipe da Macedônia entrou em aliança com Antíoco para dividir os domínios de Ptolomeu entre eles, cada um propondo-se a tomar as partes que estivessem mais próximas e lhe fossem mais convenientes. Tudo isso constituía um levante contra o rei do sul, suficiente para cumprir a profecia, e teve como resultado, sem dúvida, os eventos precisos que a profecia anunciava. Então veja que Gabriel falou, olha, muitos vão se levantar contra o rei do sul. Porque quando eles viram que era uma criança, eles falaram, agora é a hora. E aí surgiu Filipe da Macedônia, que chegou para Antíoco e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança, nós dois, e aí a gente vai entrar para matar os egípcios ali, né, tomar a região do Egito, que é uma criança que está no poder. E aí depois a gente divide os territórios. E eles fizeram essa aliança. Só que o que eles não esperavam é que justamente nesse período, veja, o rei do norte foi atacar o rei do sul. Mas quando eles começaram a querer fazer isso, surgiu um povo no meio aí, que é os dados à violência entre o seu povo. E quem são esses? Roma. O Império Romano surge, que é justamente essa ajuda para o menino. Então, olha que interessante. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, veja que Roma surge numa guerra que veio. O rei do norte estava vindo contra o rei do sul e Roma entrou no meio. Veja que Roma, quando surge, não é nem rei do norte, nem rei do sul. São os dados à violência entre o seu povo. E nós vamos entrar em mais detalhes em relação a isso, porque o que eles não esperavam é que Roma iria surgir no cenário justamente aí. Roma já existia, mas Roma entrou no cenário profético aqui nesse verso, no verso 14. Nós iremos falar sobre essa situação, né, que é uma história assim muito envolvente, né? Nós vamos entender o que aconteceu a partir disso. Então, nós estamos vendo que é uma controvérsia muito grande, antiga, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E nós vamos ver ao longo dos estudos que isso vai até o fechamento da porta da graça. Então, nós vamos compreender que, pela graça de Jesus, o Senhor continua nos guiando para que a gente possa entender essa história toda, pela graça do Senhor Jesus. Porque se o Senhor deu isso para nós, isso faz parte do nosso preparo para o tempo do fim. No livro de Provérbios diz que sem profecia o povo se corrompe. Nós não queremos estar corrompidos em nós mesmos. Queremos alcançar a perfeição de Jesus Cristo, de caráter, né? Queremos que o caráter de Jesus seja colocado em nós e vivemos em santidade e pureza. E se Deus deixou profecias para nós sabermos o nosso tempo que estamos vivendo, nós precisamos dessas profecias como uma parte do preparo para o tempo do fim. Quando houver verdadeiramente um entendimento correto das profecias, o Espírito de profecia diz que haverá um reavivamento na nossa igreja. Então, que Deus continue nos abençoando. E no próximo estudo, nós iremos entender como que aconteceu essa história do pequeno menino e Roma que se levanta no meio dessa controvérsia. Que Deus te abençoe e que até o próximo estudo, pela graça de Jesus. Vamos fazer uma oração? Oremos juntos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar essa história tão maravilhosa que o Senhor revelou para nós antes que acontecesse, que faz parte do nosso preparo, histórias que possivelmente, Senhor, também se repetirão e que nós precisamos compreender, Senhor, para estarmos preparados para o que há de vir à frente. Que o Senhor prepare o seu povo e que nós estejamos entre aqueles que serão achados fiéis nos últimos dias. Essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.